Valeu, Poki. Galera, seguinte, queria começar essa apresentação hoje de um jeito mais leve, né? Tá todo mundo aí, eu acho que há 10 horas quase nesse evento. Fazer um exercício bacaninha aí pra gente começar essa palestra, só para ter uma suavizada na mente, né? Que tal a gente levantar um pouquinho, relaxar um pouco os ombros, respirar um pouco, porque é muita coisa na mente. Eu também tô aqui, eu tô trabalhando, tava dividindo com assistir as palestras. Então, às vezes é bom a gente só parar um pouco, respirar, levantar, articular os músculos, porque senão você acaba ficando muito estressado, muita carga em cima dos ombros, né? Fez esse exercício, agora eu vou falar um pouquinho sobre qual que é o papel do PHP no IoT, né? Eu vejo muita gente aí falando que dá para fazer muita coisa com PHP, o que eu acho bacana pra caramba, mas é importante a gente saber qual que é o principal local do PHP em IoT. E se você veio aqui achando que eu fosse ligar um LED com PHP, ou fosse ligar um carrinho se mexendo, ou eu fosse ligar um drone com PHP, você está muito enganado, porque essa palestra é um pouco mais light, né? Eu vou apresentar para você o conceito de internet das coisas e onde que o PHP se inclui nessa história. E essa palestra de LED? Não, Marcelo, não vai ter hoje LED. Não vai ter nada nenhuma dessa brincadeira. Bom, vou começar apresentando, né, quem é esse cidadão que está te falando nesse momento aqui. Meu nome é Joel Medeiros, né? Você pode me buscar nas redes sociais aí, Joel Medeiros. Eu brinco, né, nas minhas palestras que eu sou considerado um cara chamado Zequinha, porque eu sou um cara curioso pra caramba, né? Eu sempre gosto de perguntar as coisas demais, sempre ir a fundo nas coisas e entender o que está se passando lá. E, acima de tudo, apaixonado por inovação, tecnologia e times ágeis, né? Por que que eu sou tão apaixonado disso? Porque eu acredito, né? Eu busco a entender e aprender como a tecnologia pode realmente impactar a vida das pessoas, porque, querendo ou não, não é só ganhar dinheiro no final do dia. Dinheiro é bom? É, mas também é bacana você ver que com o seu trabalho você consegue influenciar a vida das pessoas, sendo positivo, sendo negativo, né? Mas o importante é você conseguir influenciar bem a vida das pessoas. Eu trabalho como Senior Software Engineer para a UniMinds, né? Estou fazendo jabá aqui da empresa, né? Da firma. É uma empresa que contrata brasileiros para trabalhar nos Estados Unidos. Então, se você está procurando vaga para trabalhar no exterior, está com aquele inglês supimpa, a gente tem vaga lá, acessa aí, o bminds.com. Tem vaga de PHP em comunidade, só um alertinho aí. Então, vamos para o próximo slide, que eu estou fazendo a besteira de ler o chat enquanto eu estou apresentando, isso não dá certo, gente. Experiência própria. Como o Pouco já apresentou, né, eu faço parte da comunidade de PHPSP. Ultimamente, eu estou aqui hoje por causa da comunidade de PHP, isso daí é uma coisa muito bacana, né, porque se eu estou aqui hoje aparecendo para vocês é porque essa comunidade aqui existe, porque eles me incentivaram a estar aqui hoje, tem os trabalhos que a gente tem feito muitas lives no YouTube com muita gente bacana, gente que palestrou aqui, a gente tem tentado fazer pelo menos toda primeira terça-feira do mês, né, eu junto com o Zé fazendo lives para vocês, a gente inventamos um papo de boteco aí, né? O PH Papo agora. Então tem bastante conteúdo legal lá. Mas vamos parar com essas formalidades e vamos logo entender o que é esse trem aí, né? O que é esse IoT aí que todo mundo fala. Para começar falando dessa história, eu preciso falar que eu conheci esse trem em 2014. Eu estava num evento chamado Intercom PHP aqui em São Paulo. E a primeira palestra do evento foi de um cara do Google, chamado José Papo. E ele começou a falar um monte de trem lá, que as coisas se conectavam, mandava informação para cá, informação para lá, e o drone se mexia sozinho. Eu falei, caraca, meu, que bagulho doido é esse, mano? Eu preciso aprender isso daí, cara. Eu preciso estudar isso daí. E com isso em mente, eu fui buscar, né, o que era IoT, para que funcionava, o que influenciava na vida das pessoas. E eu vi que era uma área muito interessante, né? Não é apenas uma área onde você consegue se conectar com plaquinhas e dispositivos, né? Mas é uma área que você consegue fazer várias coisas dentro e pensando nisso, eu fiz um MBA em Internet das Coisas pela USP. E lá eu abri muito mais a minha mente e entender o que era isso. E lá eu consegui trazer uma definição bem bacana do que é IoT. Basicamente, é alguma coisa no mundo digital que modifica ou interage com o mundo físico, assim como alguma coisa no mundo físico que modifica ou interage com o mundo virtual. Tá, mas o que quer dizer isso? Basicamente,
você precisa fechar um ciclo, né? Como que funciona isso? Tem alguma coisa no mundo real que pode coletar informação, pode ter informações coletadas. Suponhamos que você esteja num ambiente delimitado, sei lá, você esteja numa represa. E essa represa, você precisa que o pH dela esteja X para que peixes sobrevivam lá dentro. Você pode ter uma boia lá que manda informações para a nuvem, essas informações da nuvem são processadas e avisa, sei lá, o caseiro da represa, ou, sei lá, a empresa que cuida da represa vai falar assim, olha, o pH está subindo, os peixes podem morrer, o pH está baixando, sabe? Você fechar esse ciclo de ter informações coletadas, informações processadas e ter um aviso, ou ter alguma ação, ou, por exemplo, esse mesmo dispositivo que mandou informação para lá, ele vai receber uma informação que vai depositar algum recipiente, alguma substância lá na água para normalizar ela, isso sim é chamado do ciclo de IoT, ou seja, vamos dizer assim, um ciclo completo de internet das coisas. Ou seja, você tem alguma coisa que está se comunicando com a internet e essa internet está fazendo essa coisa reagir e interagir com o mundo real. Basicamente essa ideia, mas a gente vai aprofundar um pouco mais daqui para frente, tá ok? Para que a IoT é usada? Basicamente, para tudo. Se você olhar hoje para o seu redor, você tem vários componentes eletrônicos, você tem vários componentes interagindo entre si. Você pode ter uma persiana que você, através do seu celular, você consegue interagir com ela. Você tem a sua máquina que você consegue, sua máquina de lavar, que você consegue agendar horário com ela através da internet. Você tem lâmpadas de LED que você consegue ligar através do seu celular. Você tem uma infinidade de dispositivos hoje que você consegue conectar. Falando um pouco mais do ramo corporativo, que é onde ele é mais utilizado, principalmente no ramo agrícola, por exemplo, você tem colheitadeiras que não precisam mais de nem pessoas guiando elas para que elas façam a colheita corretamente. Você não precisa mais de irrigação, pessoas que vão lá irrigar, né? Você tem a irrigação automática, baseada no tempo, baseada em diversos fatores que consegue irrigar esse ambiente, tá ok? Mas é importante que a gente tenha em mente uma coisa, qual que é a diferença entre automação e internet das coisas? As pessoas confundem muito esse conceito, né? De o que é uma automação e o que é um ciclo de internet das coisas. A automação, eu vou trazer um exemplo bem simples para vocês para entender. Automação é isso aqui. Olha só, quem falou que não é LED, ó, tem LED aí, pegadinha do malandro, e aí é. Basicamente, o que é uma automação? É alguma coisa que se repete várias e várias vezes. Pode ter uma interação? Pode ter uma interação externa, mas é alguma coisa que é automático, repete várias e várias vezes. Suponhamos que esse daí seja um exemplo de um semáforo de uma cidade, ok? Esses LEDs, sem nenhuma interferência, nós não temos nenhum componente, nenhum dispositivo aí que faça uma interferência externa, eles estão programados para a X segundos sempre. O vermelho vai ligar, depois o amarelo vai ligar, depois o verde vai ligar. Isso é considerado uma automação. Agora, se a gente pegar esse mesmo cenário, temos o semáforo, temos lá um certo trânsito. Esse semáforo, ele coleta informações do trânsito e manda para nuvem, para um agente processador, para qualquer outro lugar que possa persistir essa informação e possa processar essa informação. Dado isso, essa informação sendo processada, você tem várias possibilidades. Por exemplo, eu quero determinar qual que é o tempo do meu semáforo. Eu quero que, se tiver um trânsito muito intenso, eu faça, demore X minutos. De acordo com esse tempo, desse dia, baseado em dados históricos, sempre na sexta-feira à noite, tem mais carros circulando por aqui, então eu vou colocar esse semáforo para ser mais rápido. Tudo isso daí fecha um ciclo de vários componentes que compõem a internet das coisas, que são Big Data, Data Analytics, processamento de dados, tem vários componentes que fazem parte da internet das coisas. A internet das coisas não é uma coisa só. A internet das coisas é um conjunto, eu diria que é um ecossistema de várias coisas. Ou seja, você tem Big Data, você tem Data Analytics, você tem vários processamentos, você tem várias camadas para retornar esse resultado. Suponhamos que nesse caso aí a gente pode coletar informações de tempo. Se estiver chovendo e estiver aumentando os carros, quer dizer que a gente sabe que o trânsito está aumentando porque está chovendo e, consequentemente, as pessoas reduzem
o tráfego. Então, baseado nisso, quando é que vai parar de chover? Vai parar de chover daqui a 10, 15 minutos, tá ok. Então, a gente vai aumentar o tempo do semáforo e daqui a 10, 15 minutos a gente vai reduzir. E, fechando o ciclo, a gente consegue ter uma resposta para o semáforo. Sempre recebe as informações, processa, independente da área que seja, do processamento que seja, da inteligência que você queira aplicar. Pense que essa parte superior, onde tem a nuvem, o processo e os dados, processamento e a resposta, é tudo a parte de inteligência. E retorna vamos dizer assim, para o atuador ou receptor de informações, né? Que no caso seria o semáforo. Tá ok? Ficou complicado? Ficou difícil? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí no chat. Ó, o Vinícius está claro. Tem toda uma área de estudos nesse exemplo, muito onda, programação proativa, se não me engano. Tá ok. Então tá tudo bom, então eu vou seguir. Agora que eu já contextualizei vocês do que é a internet das coisas, para vocês não ficarem boiando, né? E onde está o PHP? Né? O que o PHP tem a ver com isso? E como que o PHP se comunica com coisas, né? O PHP é é uma linguagem fantástica que ela pode fazer várias coisas. Isso é bacana do PHP. Todo mundo fala, mas o Java roda dentro de uma máquina de lavar. Se você quiser, hoje em dia, você consegue rodar um PHP dentro de uma máquina de lavar. Você bota lá o Raspberry Pi, você bota o servidor lá, sei lá que servidor você pode colocar lá dentro e o PHP vai processar lá dentro. Se a máquina de lavar for feita em cima de um Raspberry Pi que tenha lá memória e tudo mais, processamento, você consegue botar o PHP também para rodar lá dentro. O que você vai fazer? Não sei. Mas dá? Dá. Por isso que eu estou aqui para falar qual que é o qual que é o principal papel do PHP dentro de IoT, tá ok? E com o PHP a gente tem vamos dizer assim, duas formas de comunicação com as coisas, né? A gente tem a comunicação que o PHP é o cara que recebe os dados e processa eles, e também o PHP pode ser o cara que manda os comandos para os dispositivos. Ou seja, uma parte ele fica naquela parte superior, né? O PHP fica aqui na parte superior, ou seja, da parte da inteligência, e ele também pode ser o cara que fica na parte inferior, recebendo e mandando comandos ali para o dispositivo. O que a gente tem? Desde o PHP 4, a gente tem o PHP Streams, né? Com esse Streams, você consegue acessar diretamente os portos seriais do seu computador, ou, no caso, você pode acessar diretamente as portas seriais do seu dispositivo que você está lá instalado. Se você tem um Raspberry Pi, você consegue acessar as portas seriais dele. Tá ok? Através do quê? Dos streams. Que você consegue acessar lá o file 2.barra, o TTI, que é 2.barra, o HTTP, como você já conhece, acessando o navegador, o COM1. Então você consegue acessar esse dispositivo, você consegue mandar bits de comando para ele. Lembrando que quando você se comunica com hardware, você se comunica através de bits. Então você tem que mandar bits para ele entender. Lá do outro lado do dispositivo, você vai ter alguma programação, provavelmente em C ou qualquer outra linguagem de acesso a hardware mesmo, que você vai conseguir pegar essas informações. Mas, basicamente, o PHP faz aqui a mesma coisa que você faria no terminal. No terminal do Linux, Windows, Mac que seja, você consegue lá dar um eco nessa porta e falar para ele, olha, dentro dessa porta eu quero mandar um bit. Você consegue fazer isso, você consegue eco, TTI só precisa configurar corretamente qual que é o modo de comunicação. Você tem alguns modos lá de comunicação, você tem que setar esses modos para você conseguir se comunicar. Tá ok? Além do PHP Streams, nós também temos o PHP DIO, né? Que é basicamente para realizar ações de escrita e leitura, ou seja, I/O, no baixo nível, né? É a mesma ideia do PHP Streams, mas ele tem uma diferença que é que você tem tem um controle direto do dispositivo se for necessário, ou seja, o dispositivo ele não tem que ficar lá com a porta aberta para você comunicar com ele via stream, né? Você consegue acessar direto a porta dele, tá ok? E nós também temos os sockets. Aqui a gente já começa a falar, até então eu estava falando para vocês, do lado baixo de comunicação direto com a porta serial, tá ok? Agora eu vou falar do outro lado, que é a comunicação como se o PHP fosse o serviço, né, ou servidor. Nós temos os sockets, né?
isso, estudando um pouco sobre Sócrates, me lembrou uma palestra muito bacana, eu acho que foi do Bob, né, o Gabriel Couto, que estava não lembro que evento que foi, não lembro se foi no Intercom mesmo, mas eu lembro que a sala estava lotada e ele falou assim, gente, eu vou disponibilizar para vocês uma URL e nessa URL vai ter um botão. Todo mundo que entrar nessa URL e apertar esse botão vai fazer fué no celular do outro. Todo mundo entrou nessa URL, aí todo mundo começou. Fué, fué, fué. E foi disparando fué em todos os celulares. Por quê? Porque foi disparado um stream, ou seja, foi espalhado um stream do Sócrates, todo mundo que estava conectado àquele socket foi recebendo essa mensagem. A mesma coisa é a ideia do socket. Suponhamos que nós tenhamos vários dispositivos conectados e você queira mandar a mesma mensagem para todos esses dispositivos. Você utilizaria o stream. Ou seja, você está lá em cima da nuvem mandando informações diretamente para o dispositivo. Compreendida essa ideia? Dá para usar PHP para Arduino? Não, exatamente. Dá para você fazer um código PHP e se comunicar com o Arduino. O Arduino ele vai estar lá. Ou você vai comunicar ele através de ele tendo uma plaquinha Wi-Fi, tá ok? Aí essa plaquinha Wi-Fi vai ficar escutando uma rota, uma URL, e vai processar essas informações, ou você vai fazer como eu estava falando antes. Você vai conectar diretamente na porta serial e você vai mandar informações para ele. Mas, dentro do Arduino, você tem que ter um programinha compilado que vai entender e interpretar essas informações que está mandando. Se você mandar um para o Arduino, o que ele vai fazer com esse um? Você tem que ter um programinha lá dentro dele, tá ok? Tem um firmware que você instala no Arduino que ele aceita comandos remotos. Se comunicar, sim. Dá até para usar com banco de dados, pelo menos um pouco que eu sei dá. Então, basicamente, para você usar o Arduino é isso. Mas você também pode fazer uma instalação de um firmware. Pode ser que ele funcione bem, pode ser que ele não funcione. Porque o Arduino ele foi projetado para trabalhar com pouco processamento e pouca memória. Se você instalar um firmware diferente do que ele veio preparado, pode ser que ele não performe tão bem. Você pode conseguir instalar um monte de coisa, mas vai ser o acesso limitado, tá ok? Dá para usar outra coisa além de C com Arduino? Dá para você usar outra coisa além de C com Arduino. Você só precisa instalar o firmware certo para ele. Tem o FreeRTOS, se eu não me engano, que dá para você instalar nele, que dá para você instalar mais algumas coisinhas, mas é sempre, como eu falei, é sempre espaço limitado, é sempre espaço limitado de memória, acesso, processamento e tudo mais. E o que a gente tem, né, no PHP? Eu falei, tipo, tudo do core. O que o PHP do core hoje já oferece para a gente para se comunicar com hardware, né, com dispositivos? A gente tem diversas bibliotecas e temos uns cases bem legais, né? A gente tem, por exemplo, o PHP GPIO. Esse cara aqui eu conheci depois do Felipe Limeira, que ele fez uma... Não lembro se ele fez ele fez um artigo, né, que chamava PHP das coisas. É bem interessante esse projeto dele, que ele fez o quê? A ideia dele era se comunicar diretamente com a placa Arduino através do PHP, né? Ele consegue, com essa biblioteca, você consegue se conectar diretamente com todos os pinos do Raspberry Pi. E com isso, a ideia dele era fazer um braço remoto, mas eu acredito que ele tenha parado no projeto, né? Mas é uma ideia bem bacana, o PHP GPIO é exatamente para isso, para você comunicar diretamente com o Raspberry Pi. Só que você tem que ter o GPIO instalado lá dentro do Raspberry Pi. Basicamente, você vai subir um Linuxzinho, você vai ter o GPIO instalado lá e você, com o PHP, se comunica diretamente com a placa do Raspberry Pi. Um outro cara que eu acho muito interessante, que é exatamente o que você estava me perguntando, né, como se comunicar diretamente com um dispositivo, um hardware, né, uma placa com o PHP. Esse projeto é o Carica Firmata. Eu achei muito bacana esse projeto. Depois dá uma procurada, porque eles têm tudo praticamente para você rodar em cima do Arduino ou de qualquer outra board. Tá? Ele é baseado em React PHP. E já vai spoiler, amanhã tem uma palestra do Léo que é muito bacana sobre esse assunto aí. E o que ele faz? Ele faz exatamente o que o GPIO faz do lado do Raspberry Pi, sem precisar instalar nada. Ele consegue se comunicar diretamente com todas as portas. Suponhamos que você tenha, sei lá, um LED na porta, sei lá, porta 6. Você consegue pegar as informações e mandar informações direto para aquela porta. Se você coloca um LED lá na porta 6 e você quer ligar esse LED, você vai lá e manda só um raio para ele, que é, por exemplo, o exemplo que está aí na sua tela, que é basicamente ligar o LED, tá ok? E depois ele vai desligar, tá ok? E agora um
Um dos cases mais bacana é o React PHP, assim como o Swole, que eu vou falar em seguida. Tem vários projetos com o Swole. E por que que o React, o Swole, eles são bons, né, para esse tipo de comunicação? Eles são bons para esse tipo de comunicação, primeiro, porque eles têm o I/O não bloqueante. Ou seja, você consegue se comunicar com um serviço não, desculpa, com um dispositivo sem que ele fique bloqueando a escrita, né? Você consegue mandar isso para vários dispositivos, você consegue mandar para um dispositivo e ele não ficar encerrando o processamento. Tem duas palestras que eu achei muito bacanas sobre esse assunto, que foi, a primeira é do TDC do Rio Grande do Sul em 2016, né, que é do Fernando Silva, e a segunda é do Elton Oliveira do PHP Conf 2017. As duas eles mostram o mesmo exemplo, que é como controlar um drone com PHP. Eles utilizam React, tá, para essas duas, mas como eu falei, o PHP ele não se comunica, vamos dizer assim, dentro do hardware, ele se comunica com o hardware. Você não vai ter um serviço PHP rodando dentro do hardware, você vai ter uma interface para comunicar-se e mandar informações para esse dado. Basicamente tem o cara aqui que recebe essas informações, por exemplo, alçar voo, aí o drone vai lá e voa. Você tem a interface gráfica e tudo mais, e o PHP faz essa interação. Você pode fazer, que nem eu falei, para você através de uma placa Wi-Fi ou conectar diretamente com ele. Mas há várias maneiras de você fazer isso, tá ok? Olha lá, o Edipo falou, é esse formato, é esse mesmo. Cara, eu acho que tem uma SAP para embarcados no PHP, talvez não aparecido nenhum. Deve doido para botar no Arduino ainda, só. Entendi não, Nicolas, mas tá certo, é isso aí. Como eu falei, o Swole tem a mesma ideia do React, né? Ele tem algumas, vamos dizer assim, algumas melhores performáticas, né? Porque ele não segue tanto aquela ideia do Node.js, né? Tava até conversando com o Leonardo esse dia sobre isso, né? Mas eu vou deixar ele explicar um pouco melhor como é que funciona isso daí, porque senão eu vou falar groselha aqui. Mas agora que eu apresentei tudo que tem de PHP para você comunicar com o hardware, quem é Leonardo, quem é Rodrigo? Léo Cavalcante. Rodrigo, eu falei Nicolas, então tá certo. Mas agora que eu falei bastante coisa, o que a gente tem de PHP para se comunicar com coisas, que é muito bacana, que é tudo open source, é tudo comunidade. Quem que é o PHP na fila do pão? Basicamente é isso, né? Quem que é o PHP na fila do pão? Ao meu ver, tá? Ao meu ver, Joel Medeiros, eu não vejo o PHP se comunicando com as camadas baixas do hardware. Pode funcionar? Legal, bacana. O JavaScript tem um exemplo muito bacana que ele praticamente você programa dentro do hardware com ele praticamente gera um código compilado e você já manda para o Arduino, basicamente como a ideia do Arduino faz. É Johnny alguma coisa, não estou lembrado como é essa biblioteca, mas eu não acredito que esse seja o lugar correto para o PHP, ok? Eu acredito que o local correto para o PHP seja nessa região aqui. Aonde? Processando os dados. Por que eu acredito que seja processando os dados? Porque o PHP ele foi feito muito bem para o quê? Para se comunicar com dados, receber dados e mandar dados para outros lugares. Seja o PHP sendo essa interface, esse middleware, né, de mandar as informações para o dispositivo, ou seja ele processando essa informação efetivamente. Por quê? No meio disso tudo, dessa comunicação, você tem vários protocolos de comunicação, você tem MQTT na frente, você tem outras camadas de processamento, você tem outras linguagens que processam muito mais rápido pela quantidade de dados. E quando a gente fala de internet das coisas, a gente tem muitos dados sendo processados ao mesmo tempo. A gente tem muitos dispositivos sendo comunicados. Na sua casa, pode ser simples, você tem uma lâmpada e você manda um bit para ela para ligar ou apagar. Mas agora imagine numa empresa que tem diversas luzes, diversas lâmpadas, e você tem que desligar elas ou tem que ligar elas de acordo com o horário, para não afetar os olhos do funcionário. Ou imagina, por exemplo, empresas que tem um prédio inteiro e precisa controlar o ar-condicionado, a temperatura do ar-condicionado de todos os lugares, de todos os ambientes. Ou imagina, por exemplo, grandes fazendas que precisam irrigar todos os campos com vários dispositivos, precisa coletar a informação do solo, precisa coletar a informação do tempo. Então, quando você pensa em IoT, você tem que pensar que qual que é a melhor solução para o melhor momento, qual que é qual que é a melhor comunicação para aquele problema que você está resolvendo. Eu acredito que não só em IoT, mas como em tudo, você tem que sempre pensar nisso. Qual que é a melhor ferramenta para você fazer aquilo naquele momento?
E eu acredito que o PHP, neste momento, ele seja a ferramenta para servir de acesso, ou seja, para receber essas informações, ou processar, ou mandar para alguém processar para ele. Ser esse meio de campo de comunicação com o dispositivo e ser o meio de campo de mandar essas informações para ser processada ou ser... ou até mesmo ele mesmo mandar para outro serviço processar. Tá ok? Vamos pegar o conteúdo do pessoal aqui. Acho que a chegada do JIT e a comunicação do PHP mais próximo do hardware possa se tornar realidade. PHP possa... Cara, é como eu te falei, eu acredito que não é questão de tempo de processamento, de runtime ou de coisas do tipo. Eu acredito que o problema do PHP está envolvido muito com as camadas baixas é que ele não foi planejado, projetado para isso. O que não quer dizer que você não pode estudar e atrás e conseguir fazer isso, assim como o pessoal do JavaScript faz. Não tem problema nenhum. Mas hoje eu vejo que o PHP é muito mais preparado para ser o middleware, ou seja, ser o cara no meio do campo ali, pegando essa informação e mandando para os outros lados. Pode ser que ele processe, depende muito da informação, porque talvez o PHP recebendo muita informação e processando muita informação ele não seja tão performante como, por exemplo, ferramentas próprias de Data Analytics ou até mesmo outras ferramentas de armazenamento como o Big Data. Ele talvez não vai conseguir armazenar tão rápido assim quanto as ferramentas já são preparadas. Ele não vai conseguir ler muito rápido de um HDFS. Então, eu acredito que você tem que saber qual que é o melhor lugar do PHP. E, ao meu ver, nesse momento, o PHP ele seria só um middleware mandando as informações do lugar e recebendo esses dados. Tá ok? Acho que o foda é o runtime. Se um dia tivermos uma versão do PHP que compila, talvez isso mude de figura. É basicamente o que eu disse, né? Não vejo o PHP ele dentro do hardware em si, né? Eu não vejo o PHP ele se conectando diretamente, que nem eu falei para vocês. Eu não vejo o PHP lendo diretamente com o porto serial. Eu não vejo necessidade disso, que a gente tem muitas bibliotecas melhor que isso. Mas o PHP ele foi projetado principalmente para conseguir transportar texto. Basicamente, o PHP ele é bom para transmitir e processar texto. Se você está falando de bits, você já começa a baixar um pouco mais a camada. Então, quando você começa a descer um pouco mais a camada, o PHP ele pode não trabalhar tão bem assim. Tá ok? Vinícius, se tivermos como pegar o código compilado, se torna mais provável, caso o PHP consiga emitir o código binário de uma plataforma específica, hardware que você está tentando executar o código. Eu também concordo com isso, mas eu acredito que o PHP não está indo para esse caminho de querer gerar um código compilado, igual fazem, por exemplo, Java, C Sharp ou qualquer outro. Eu acho que o PHP, a ideia do PHP é ser interpretado e ser bom para isso. Tá ok? Bom, isso foi o que eu tinha para trazer para vocês. Falei para vocês que ia ser uma palestra bem light, né? Mais para vocês entenderem, idealizarem o que é IoT, porque eu vejo muita gente falando que IoT é você pegar o PHP, sair prototipando, mandando informação direto para o Arduino, mandando informação direto para o Raspberry Pi. Isso é legal. É legal para aprendizado, para entender como é que funcionam as coisas, mas você não vai conseguir mandar para produção uma aplicação mandando bit para um Arduino e sendo conectado direto na porta serial com o PHP. Isso daí você não vai conseguir fazer. Mas, de toda forma, é importante que você entenda que o PHP tem o seu papel importante ali no IoT e ele pode contribuir muito com esse ecossistema. Tá ok? Bom, galera, aqui está o Join né, para vocês avaliarem a minha talk. Né, e me busca nas redes sociais, Joel Medeiros, estou sempre disponível lá para responder. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, ou que vai invadir aí minha live para interagir com a galera. Vamos aí, vamos aí. Manda pergunta aí, galera. A galera tá animada. Clap, manda clap aí. Clap, clap, clap. Boa, 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 O pessoal boa. tá cansado, pô, que já é quase 10 horas da noite, o pessoal tá Nada, cansado. tá cansado não. O pessoal tá animado ainda pra caramba. O pessoal tá muito animado, porque daqui a pouco tem mais alegria aqui com vocês, hein? Hoje é dia de maldade. Dia de maldade hoje? Eita. Vamos lá, tô perguntando. Tô cansadão. Aí você você tá cansado. Você tem motivo, Nicolas. Você tem motivo. Tá tomando cerveja e fazendo slide. Ó, tá bom pra caramba. Aí tá bala. Sensacional. Aí é muito bom. Galera, vai ser legal. Manda aí a pergunta pro Joel aí. Manda a pergunta pro Joel aí. Então, basicamente, o recomendado pro PHP nesse caso seria a leitura de dados vindos do Arduino? Cara, desde que... Eu não falo só do Arduino, eu falo de todos os dispositivos que consigam se comunicar com uma rota X. Se você está recebendo dados de algum lugar, seja
seja de um servidor, seja de uma outra aplicação, seja de um dispositivo, o PHP ele foi feito para isso, para receber um dado e processar ele através do HTTP, suponhamos, tá? Show demais. Se você vai pegar um Arduino, se você vai pegar um Raspberry Pi, se você vai pegar um ESP 300, 400 que seja para mandar para ele, então o PHP ele vai servir para esse canal de comunicação, ele vai ser a API da parte da IoT, entendeu? É bem isso. Bem demais. Vou andar de novo o elefante aí, que o pessoal falou que quer ouvir o elefante, Joel. O pessoal gostou do elefante mesmo. Faz o urro aí. Aí para de charear aí que eu charei aqui pra gente poder fazer o urro da hora para o pessoal que tá gostando aí. E aí, gente, cara, muita palestra top, muita coisa boa. E tá sensacional, realmente tá sensacional esse evento. A gente preparou com muito carinho para vocês. Espero que vocês estejam gostando aí. E a gente vai daqui a pouco. Opa, peraí, deixa eu ver se ele vai aparecer. Aí, nosso querido Elefança. Aí, ó. Rapaz, esse urro é muito bom, hein? Louco. Esse urro aí, pessoal, lembrando pra vocês, compartilhar a exclamação. Hashtag LocalWebPHP Summit nas redes sociais, vamos que vamos. E quem aí, ó, realização LocalWeb, realização PHP SP All-in, Delivery Direto, LocalWeb Pro, Nexus e IP, Trey e todo mundo mais, que é JetBrains patrocinando. Obrigado, JetBrains, Fúria, Minutos Chip, Verifica Code, PHP PR, PHP Women, apoiando esse evento. Muito show, muito da hora. E só alegria, hein? Olha aí que coisa boa, hein? Gabi, já vai chegar pra gente. Fala aí. O Léo ele mandou uma pergunta ali, ele falou assim, e se além do Arduino a gente for para algo como Rasp, o PHP ainda não tem espaço ali? Então, Léo, como eu te falei antes, eu não acredito que o PHP ele seja para rodar dentro de um serviço, eu acho que... Porque assim, o PHP, a gente teve em mente muito aquela ideia de tipo, tá faltando memória, vamos colocar memory limit -1. Tá sem espaço, vamos aumentar o espaço. Tá demorando tempo de execução, vamos aumentar o tempo de execução. Quando você pensa em hardware, você tem que se preocupar com outras coisas que a gente não se preocupa hoje. O paradigma de programação, quando você programa em hardware, você tem que começar a se preocupar com alocação de memória, tempo de processamento, espaço do seu software, né, que vai rodar lá dentro. Então, eu acredito que tem outras ferramentas melhores para fazer isso lá dentro. Não quer dizer que você não possa fazer com PHP. Você quer fazer com PHP? Faz lá, sobe o serviço lá que você quiser. Mas eu não vejo que o PHP esteja preparado para isso. Show demais. Galera, então é isso. Valeu demais, Joel. Brigadaço aí. Pô, palestra sensacional aí. Ficou faltando só o LED, que realmente eu falei, cadê o LED? Precisava ter um carrinho de rolimã, qualquer coisa aí que andasse, sei lá. Mas ficou muito bom. Muito top. Obrigadão, cara. Valeu de coração.